A Carol. Senhor, eu consagro a Ti essa transmissão. Senhor, Tu és bem-vindo, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações. Queremos alimentar o nosso espírito daquilo que o Senhor já entregou para Tua filha Bruna. Senhor, usa ela com autoridade, com temor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu Deus, eu já estava enferrujada de fazer devocional, né? Fazia tempo que eu não vinha aqui fazer devocional. Então, vamos lá. Antes de fazer a leitura do capítulo 3 de Abacuque, eu queria ler uma introdução que tem aqui na minha versão. Não sei se foi feita a leitura de introdução sobre esse livro do profeta Abacuque, mas eu vou fazer a leitura aqui, tá? Então, a introdução ao livro de Abacuque, a autoria. O profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento, nome que expressa o amor que veio a consagrar ao Senhor durante a vida e ministério, é um ilustre desconhecido das ciências da história, especialmente na modernidade. Tudo o que se sabe da sua pessoa nos é comunicado pela tradição judaica e alguns documentos lendários, como o relato apócrifo intitulado Bel e o Dragão, segundo o qual atendeu às necessidades de Daniel na cova dos leões. Contudo, seu ministério profético aconteceu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor entre 606 a 605 a.C., exatamente quando Daniel e outros jovens israelitas foram levados cativos para a corte babilônica. Abacuque foi convocado por Iavé para a missão de pregar sobre a decisão divina de punir Judá, com a vindoura deportação para a Babilônia. O rei de Judá da época, Joaquim, é descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: os teus olhos e o teu coração atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Está em Jeremias 22, versículo 17. De acordo com Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que foi o que o Flávio trouxe, né, no capítulo 1. E também tem em 2 Reis 23, do 34 ao 25. Os propósitos desse livro de Abacuque. Segundo a tradição histórica deste amado livro do canon bíblico, seu versículo mais conhecido é no capítulo 1, versículo 4, citado também no Novo Testamento, que se encontra em Romanos 1, 17, Gálatas 3 e 11, Hebreus 10, 38, não apenas por ser o coração da resposta de Yahvé a Abacuque e as suas questões, mas porque no Novo Testamento a sua verdade é crucial para a doutrina da justificação pela fé. Outro versículo favorito em várias línguas e culturas é o 2, capítulo 2, versículo 20. O capítulo 3 é um grande salmo de louvor, que é o que eu vou ler. E eu achei maravilhoso isso. É um grande salmo de louvor, dificilmente igualado em sua majestade e reverência por qualquer outra passagem no Antigo Testamento. Entre todos os escritos proféticos, Abacuque tem a característica especial e quase incomparável de não conter nenhuma sentença ou oráculo dirigido diretamente a Israel. É, em suma, um diálogo entre o profeta e Yahvé. Esse relato sincero e autêntico de lutar com a divindade não é, contudo, mero fragmento de um diário pessoal que, de alguma maneira, chegou ao domínio público. Foi propositalmente escrito para os filhos de Israel em todos os tempos e certamente representava a voz e o clamor dos piedosos de Judá, que se esforçavam para compreender a lógica e os caminhos do Senhor em meio à aflição, dor e medo. A resposta de Deus, portanto, serve bem a todos os caminhos do Senhor em meio à aflição. A resposta de Deus, portanto, serve bem a todos que compartilham das dúvidas e receios que perturbavam a alma de Abacuque.
A confissão desse homem de Deus passou a ser expressão pública, como bem revelam sua oração e confissão em capítulo 3, versículo 1. Agora eu vou fazer a leitura desse capítulo. A oração do homem de Deus. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo Shigaió, isto é, sob forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama, e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus veio de Temã, e Kadosh, o santo, veio do monte de Parã, região das cavernas. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve e a terra estremeceu, olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Contemplei a aflição das tendas de Cuxã, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria contra os rios que estavas irado, ó Yahvé? Era contra os riachos a tua cólera? Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgaste em teus cavalos de guerra e com as tuas carruagens de vitória? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, dividiste a terra formando rios. Os montes te observaram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam. Ao brilho intenso da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor, andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste Goiom, nações pagãs. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Traspassas a cabeça dos seus valentes com suas próprias lanças, quando saíram como um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Conclusão, fé em Deus Salvador. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios se tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. E aqui na minha versão finaliza, ao regente de música para instrumentos de cordas. E aí, que linda essa passagem, né? Eu fiquei, caramba, é uma música. Eu comecei a estudar, é uma música que o profeta Abacuque cantou. E ali, quando fala no versículo 1, o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo Shigaió. Aí eu busquei o que seria esse Shigaió, né? Tem uma variação dessa palavra também, que é Shigionot. É uma palavra hebraica que aparece na Bíblia em duas passagens. Ela vai aparecer em Salmos 7 e Abacuque 3.
essa palavra é a forma plural de Shigayon, que é o que está ali. É uma composição musical ou poética caracterizada por intensa emoção, possivelmente com um estilo errático ou vagante, pode estar associada a um lamento, a um cântico de júbilo. E aí, o Espírito Santo me levou, assim, ó, eu mergulho na palavra, tá? Então, eu me coloco ali. Ele cantou essa música, ele cantou. Então, e foi com instrumentos de corda, que fala ali, né, no final, para ao regente de música para instrumentos de corda. E, gente, eu, na minha... É meio coisa de doido, assim, né? Pode parecer de doido, mas o Espírito Santo me levou a colocar um fundo musical de corda. Então, vocês imaginam, eu hoje estudando essa palavra aqui em casa, botei um fundo musical do YouTube de violão e eu comecei a recitar essa passagem de Abacuque 3 em forma de cântico. E, uau, como é linda essa passagem, assim, como Deus é grandioso, como Deus é poderoso, Deus é, sabe, Abacuque, ele estava ali expressando o amor dele, a fidelidade dele, a fé em Deus, mesmo em meio a tudo que possivelmente iria acontecer com a nação, e ele estava ali recitando a Deus, né, aquelas palavras, aquela adoração. E quando ele fala assim, aqui, no versículo 2, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ele estava clamando a Deus que os mesmos sinais e maravilhas que Deus poderoso já havia realizado lá em Êxodo 19, que teve a teofania no Monte Sinai. Ele estava clamando para que Deus também realizasse. E daí Deus me levou lá em Êxodo 19 para relembrar como que foi aquele momento que teve essa teofania, né? Então, aqui em Êxodo 19, eu quero só ler uma partezinha, um trecho, para a gente poder, assim, assimilar essa grandiosidade de Deus. Aqui, ó. Êxodo 19, versículo 16. Manifestação de Deus, a teofania. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, ao pé da montanha. Todo o Monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e ao som do chofar, a trombeta. Veja bem, não tinha ninguém tocando chofar. Não tinha ninguém ali naquela hora tocando chofar. Ia aumentando pouco a pouco. Esse som, ele vinha dos céus, ele vinha porque a presença de Deus estava ali. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. E Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha e Moisés subiu. Eu não vou continuar a leitura porque, né, só para a gente continuar aqui. Então, ali teve a manifestação gloriosa de Deus no Monte Sinai, foi a aparição de Deus, a manifestação dele. Abacuque, ele clamava para que Deus ele manifestasse novamente a grandiosidade dele com libertação, com juízo, com poder, porque ele temia tudo aquilo que iria acontecer, recair sobre a nação de Judá, né? Que estava ali eminente a acontecer. E ali... Continuando, no versículo 7, onde fala assim: contemplei a aflição das tendas de Cuxã, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian.
São terras aos redores, né, que tremiam, sentiam a aflição da presença de Deus. E aí me veio aquela palavra, uma frase assim, ó, ninguém permanece firme diante do poder de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência com Deus, assim, no momento a sós, você e Deus na tua intimidade, ou mesmo no culto, na hora dos louvores a Deus, de tu sentir a presença tão forte do Espírito Santo de Deus, que tu se treme toda, tua boca treme, o teu movimento involuntário do teu corpo é se prostrar, é se adorar. Eu acho que quem não teve ainda essa experiência com Deus, pede para Deus, Deus, eu quero sentir a tua presença. É como se estivesse dentro de ti, assim, ó, mas é de todos os lados, é de dentro para fora, é como se fosse um rio de águas vivas correndo pelo teu corpo. Tu treme, tu não consegue se controlar, tu treme, porque é tão forte, é tão poderosa a presença de Deus. Então, eu acho que é isso que fala nesse versículo. Contemplei a aflição das tendas, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Continuando ali no versículo 9. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Quando a gente fala em flechas, a gente pode ter várias interpretações. Mas aqui nessa palavra, quando fala assim, ó, preparaste o teu arco, ele está falando que Deus preparou o arco dele. E as flechas são sobre o juízo divino. As flechas, e pediste muitas flechas de juízo seriam lançadas. As flechas simbolizam o juízo divino, atingindo inimigos ou rebeldes. E daí Deus me trouxe em Jó, a palavra de Jó 6, capítulo 6, versículo 4, onde fala assim, ó, porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm, os terrores de Deus me assediam. Ali Jó já estava passando por todo aquele sofrimento que Deus havia permitido recair sobre ele, e ele sentia como flechas entrando nele, entrando no espírito dele, sugando aquele veneno, como se ele estivesse morrendo aos poucos, né? E em Jeremias 50, versículo 9, também fala assim, ó, vejam, aqui é Deus, Yahvé falando, tá? Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e dali a conquistarão. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Então, é como a flecha de juízo, né? Continuando aqui. Ai, perdi o Abacuque aqui, peraí, que eu fechei a parte. Abacuque. Continuando no versículo 11, que fala: o sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. Josué 10, versículos 11 ao 15, vai falar sobre isso, que fala o seguinte: ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu... Peraí, deixa eu só conferir se eu estou lendo... Perdão. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon, os filhos de Israel. Os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon.
O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Achar dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou e pôr-se no horizonte quase um dia inteiro? Aí, continuando, nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Iavé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento de Gilgal. Continuando no versículo 12 de Abacuque. Com zelo e grande furor, andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes Goiom, nações pagãs. Deixa eu pegar uma anotação que eu tenho aqui. Em Amós 1 e 3. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade, como quem trilha as espigas caídas ao chão, no tempo da ceifa. Aqui Deus ele dá referência como que ele vai recair o juízo dele, né? Fazendo como espigas, separando o joio do trigo, lançando para fora, levantando para o vento, para que sejam lançada a palha fora, né? Deixa eu pegar outra anotação que eu tenho aqui em Miqueias. Miqueias 4 e 13. Porquanto, ó filha, cidade de Sião, ergue-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder mediante chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar diversas nações. E eis que consagrarás a Iavé, ao Adonai, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Deixa eu só continuar aqui. Continuando aqui no versículo 16. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Porquanto aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Aqui eu fiz uma anotação para falar sobre o tremor, né, da boca, mas eu já falei ali antes. Continuando aqui no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas não sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Naquela época, as principais fontes de sustento e de riqueza de Israel eram a figueira, a videira e a oliveira. E aí, sem figos, falta alimento. Sem uvas, sem vinho, falta alegria e celebração. Sem azeite, falta de luz, falta de unção e sobrevivência. E aqui Abacuque ele fala, ainda que não tenha nada disso, ele dá continuidade no versículo 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A fé verdadeira, ela não depende de circunstâncias. Será que nós somos capazes de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo, nosso Salvador, sem depender das circunstâncias que nos cercam? Sem depender de nós estarmos num dia bom, de nós termos um emprego bom, um emprego que tenha um salário bom, que a nossa vida esteja tudo bem, que nós estejamos com saúde, que nós estejamos com alimento. Será que assim como Jó, que Deus permitiu
que Satanás tirasse tudo que fosse material, os filhos, até mesmo os amigos, até mesmo a mulher dele mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, e mesmo assim ele glorificava a Deus, ele agradecia, ele era grato a Deus. Será que mesmo nos dias maus a gente vai ter fé em Deus, ser fiel a Ele, conseguir louvar a Ele, como o profeta Abacuque fez? Esse capítulo 3 foi um louvor com lamentação, teve lamentação, mas também teve louvor. Teve ele declarando aqui a fé dele, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Aqui ele fala, exultarei no Deus da minha salvação, porque ele podia perder tudo, ele não sabia o dia da manhã, ele não sabia se ele ia ter o que comer, ele não sabia qual seria o fim dele, mas ele tinha certeza que a salvação dele estava garantida. Será que a gente consegue ter essa certeza da nossa salvação? E glorificar a Deus por isso, mesmo que as circunstâncias não nos ajudem, não colaborem para que isso aconteça, mesmo que nos falte tudo, devemos nos alegrar no Senhor, confiar na sua salvação. Aqui eu queria pegar em Isaías 41, versículo 15 ao 16. Isaías, do versículo 15 ao 16. Não, aqui não. Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Aqui. Isaías 61, versículo 10 fala assim, ó: transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação. Cobriu-me com um manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal. Qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Yahvé fará nascer a justiça e o louvor diante das nações. E aqui, para finalizar, no versículo 19 de Abacuque, só fazer um comentário ali quando ele fala... ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos, né? E daí eu fui pesquisar por que Abacuque falou isso, sobre que Deus fazia ele ter pés de cervo, né? O cervo, ele é um animal ágil, rápido, e ele é firme em lugares íngremes, em subidas, em montanhas. Então, ter pés como os de cervo significa habilidade e segurança para andar em terrenos difíceis, em terrenos íngremes. Deus, ele nos concede estabilidade em meio a terrenos perigosos. Ele nos concede agilidade para escapar do mal e força para seguir em frente, mesmo em tempos de crise. Aí tem uma referência em 2 Samuel 22, 34. Eu tô quase finalizando, tá, gente? 22, 34. Que fala o seguinte: torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Que lindo, né? Ele faz-me caminhar por lugares altos. Deus, ele nos concede pernas de cervo, porque ele vai nos dar força e agilidade para conseguir essa subida. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai, mas ele vai nos dando essa força.
porque Ele vai nos levar nos lugares altos, nos lugares de vitória, nos lugares de segurança e proteção. Ele vai nos levar nos lugares de gratidão a Ele, porque a gente vai olhar lá para trás, para o sufoco que a gente teve para subir aquela montanha, para passar por aquele terreno íngreme, aquele terreno difícil, e a gente vai ter gratidão, porque Deus esteve conosco. Ele nos sustentou. E a gente vai ter gratidão porque a gente vai conquistar aquela subida. Lugares de comunhão elevadas com Deus. E só para finalizar aqui, só fazer uma leitura em Deuteronômio 32:13. Que fala assim, ó. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Deus é um Deus que, mesmo em meio às circunstâncias que falem que a oliveira não vai florescer, a vinha não vai dar fruto, você está em meio ao deserto, você não vê uma fonte de água limpa, você não vê uma fonte de alimento, mas Ele é o Deus que Ele vai te levar em lugares altos. Ele vai te alimentar, Ele vai te nutrir com mel tirado dentre rochas. Vocês já viram rocha da mel? Não tem! É só Deus que pode suprir isso. Ele vai fazer com que as oliveiras produzam bom azeite, mesmo que seja em um terreno pedregoso, onde ela não pode dar azeite. É só Deus para fazer isso, é só Deus. E só para finalizar, o último versículo, tá? Deuteronômio 33:29. Como tu és bem-aventurado. Olha como Deus fala. Como tu és bem-aventurado, ó Israel. Quem é como tu, o povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das tuas terras. Então, só para a gente encerrar, que capítulo lindo. Fiquei encantada com essas palavras, com o profeta Abacuque, que entrega, que gratidão ao Senhor, que obediência, que fidelidade, que certeza de salvação, que nós possamos ter essa certeza, mesmo que as circunstâncias não digam isso, né? Mas a gente se apegue ao nosso Deus, que é o que nos basta, porque Ele nos garante a salvação. É isso. Espero que tenha tocado no coração de vocês. Amém? Encerrar, Cris? Posso orar? Tá. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por esse momento de nos alimentarmos, Senhor Jesus, do que o Senhor quer falar aos nossos corações, que essa palavra ela possa germinar no nosso coração, que possa crescer, frutificar e dar frutos, nos encorajar, Pai, a cada dia mais e mais estarmos entregues a Ti, Senhor, e a certeza da salvação, a fé somente em Ti, Pai, e não nas circunstâncias, mesmo que tudo ao nosso redor diga que não tem jeito, mesmo que tudo ao nosso redor diga ao contrário, mas só Tu, Senhor, só Tu és o nosso Salvador, o nosso Deus soberano, maravilhoso. Pai, te louvamos, que as pessoas que venham assistir esse devocional depois, em outro momento, que elas também recebam dessa palavra, desse alimento, Pai, e que assim como tocou no meu coração e dos demais que estão aqui nesse momento, Senhor Jesus, que fale nos corações,
Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, boa noite, bom descanso a todos.